E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. Hoje nós vamos estar falando ainda sobre essa questão das sociedades escravistas, Grécia e Roma. Então pessoal, essa sociedade, a Grécia, ela é dividida em alguns períodos aqui, né, da sua divisão histórica. Então eu gostaria de falar com vocês um pouco, bem sucinto aqui, acerca desses períodos, tá? O primeiro período que nós encontramos é o período pré-homérico. Esse período pré-homérico ele é do século 20 ao século 22 a.C. E o que caracteriza esse período é a civilização creto-micênica. É a primeira formação da Grécia, tá? Então ela ainda não tinha toda a organização social que nós encontramos ainda lá no período clássico, vamos falar assim. Temos também o período homérico, que ele vai do século 22 ao século 8 a.C., que começa agora com o sistema gentílico. O que foi esse sistema gentílico? Foi um sistema de organização entre os estrangeiros que estavam sendo habituados, que estavam habitando ali, formando os primeiros povos ali da Grécia, tá? Temos o período arcaico, que ele vai do século 8 até o século 5 a.C., que começa agora com o surgimento das cidades-estados, como eu disse para vocês no vídeo anterior, a cidade como Esparta e Atenas. Temos o período clássico, que ele vai do século 5 ao século 4 a.C., que começamos com as guerras de hegemonia. Essas guerras de hegemonia são marcadas pelas guerras entre Esparta e Atenas também, as guerras contra os persas, que vieram de fora também. Então, assim, são várias guerras que acontecem aqui nesse período. E temos, por fim, o período helenístico, que ele vai do século 4 ao século 3 a.C., que ele é marcado pelo domínio do domínio macedônio e os intensos contatos com o Oriente, tá? Nesse período aqui, nós temos aqui a grande figura de Alexandre o Grande, que é filho de Filipe I, onde ele começa a conquistar ali todas aquelas cidades e as regiões da Grécia. A outra coisa que nós devemos falar aqui é que uma coisa que nos chama a atenção acerca da sua contribuição cultural é que a Grécia ela também foi o berço da democracia, né? O que significa essa questão da democracia? É que as medidas administrativas, as decisões, elas eram discutidas e aprovadas por um conjunto de cidadãos. Então, aqueles que eram cidadãos reconhecidos, cidadãos gregos, eles participavam das decisões, né, que eram tomadas pelos líderes daquela época. Tanto que a palavra democracia, ela é uma palavra de origem etimológica grega, tá? A primeira, ela é a composição de duas palavras gregas. A primeira é demos, que é população, que vem de censo demográfico, né? Democracia. Ela vem de demo. Então, essa palavra demo em grego significa povo. E kracia, ela é uma derivação da palavra kratos, que significa governo. Então, ou seja, democracia é o governo do povo. É onde o povo toma ali decisões para poder, né, ajudar e contribuir para o avanço ali da sociedade que eles faziam parte. Agora vamos falar um pouco da história política de Roma, né? A Roma antiga ela se divide em 3 fases, tá? A primeira fase é a fase da monarquia romana, que é o período que durou até 509 a.C. Aqui ela é marcada pelo mito de Rômulo e Remo, né, a história do surgimento de Roma, mas historiograficamente falando, né, aqui essa monarquia ela foi constituída pelos povos ali, pelo grupo mais forte. Então aí eles começam a dominar, né? Aqui tem a figura de um rei. Temos o período da República, que é a queda dessa monarquia,
que ela vai até o ano 27. Podemos dizer aqui que Roma que era um pouco mais, digamos assim, como é que eu falo? Democrática, né? Roma era um pouco mais democrática aqui, por causa dessa questão da república. Mas isso cai e vem o Império Romano, que ele terminou em 476 depois de Cristo, tá? Então, esse Império Romano aqui, essa palavra império, ela aponta para o governo dos generais, dos militares, tá? Da época de Roma. Então, a história de Roma, né, ela é dividida nessas três fases. Nós vamos falar aqui acerca que Roma também ela contribuiu muito para o direito, né? A legislação romana, né, o seu sistema judiciário, eles eram complexos e eles eram divididos em três aspectos também, que era o jus naturale, que era a justiça natural, o jus civile e o jus gentil. Então, o que era o jus naturale? O jus naturale, ele afirmava, né, os direitos naturais do homem, que deveriam ser observados pelo Estado, certo? Temos o jus civile, que ele assinala a existência do direito de cidadania, a vida política. Então, o que caracterizava um cidadão na época de Roma? Um cidadão era todo aquele que tinha uma participação na vida política do Império Romano. E temos o jus gentil, que ele correspondia ao reconhecimento das especificidades dos povos abrigados. Esse jus gentil aqui significava o quê? Que quando Roma ela conquistava um povo, esse jus gentil dava o direito àquele povo de manter a sua tradição, de manter a sua religião, de manter a sua língua, tá? Então, esse jus gentil aqui, ele está englobando esses direitos aos povos estrangeiros, aos povos dominados e conquistados por Roma. A outra contribuição que nós podemos ver aqui de Roma é acerca da língua, né, o latim. Então, sem dúvida, né, a língua romana ela foi uma peça importante para o imperialismo na época do seu imperialismo romano, tá? Então, os povos que eram submetidos, para que eles pudessem participar da vida política ali de Roma e serem considerados cidadãos, eles tinham como obrigação aprender o latim, certo? Aqui a gente não fala para eles abandonar a língua deles, mas eles deveriam aprender o latim, porque as questões da vida pública de Roma eram discutidas em latim, tá? O latim também, mais à frente, ela foi considerada uma língua sagrada pela Igreja Católica, tá? Ainda quando há a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano. E também logo depois o latim ele foi misturado, né, com as línguas germânicas e de outros grupos invasores que deu o surgimento até do português. A nossa língua é uma derivação do latim. Então, com isso, nós finalizamos aqui esse tempo. Nós podemos observar aqui a contribuição cultural dessa civilização aqui que se estende até os dias de hoje. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.